Exemplo 2. Calcule o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo Y do conjunto A, que é formado pelos pontos do plano, de tal forma que o x está entre 0 e 2, e o y está entre 0 e x² sobre 2 mais 1, e y é maior que x² menos 1, tá? Então aqui a gente tem diversos elementos. Então para a gente entender quem é esse conjunto A, eu preciso calcular, desenhar os gráficos dessas funções. Então vamos lá, vamos entender aqui. Bom, o x está entre 0 e 2. Então tudo que ocorre dentro dessa faixa entre 0 e 2. Ok. E agora vamos ver aqui quem é essa função x² sobre 2 mais 1 e essa função aqui x² menos 1. Bom, vamos desenhar essa aqui primeiro que é mais simples. Bom, quando eu subtraio 1 aqui, pessoal, o que acontece? Eu estou fazendo apenas um deslocamento da minha função. X² é uma parábola, então menos 1 eu só vou abaixar ela. Em vez de ela sair do 0, ela vai sair do menos 1. Tá? Então, se o x vale 0, y vale menos 1. Então vai passar por aqui. Se o x vale 1, 1 ao quadrado 1 menos 1, 0. Então vai passar por aqui. E se o x vale 2, 2 ao quadrado 4 menos 1, 3. Então vai passar por esse ponto aqui. Ok? Então é essa parábola. Tá? Então mais ou menos essa parábola aqui, ela segue aqui. Então essa daqui é y igual a x² menos 1. Muito bem. E aqui é x² sobre 2 mais 1. Também é uma parábola. Tá? A diferença é que eu tenho um meio multiplicando aqui o x². Então ela vai estar mais ampla. Tá? E além disso ela está a partir do 1. Ela subiu para o 1. Tá? Então para x igual a 0, substituindo aqui, vai ficar 1 positivo. Então ela vai passar por aqui. Para x igual a 1, eu vou ter 1 ao quadrado 1, dá meio mais 1. Então vai ficar 3 sobre 2, que é 1,5. Então vai ficar aqui na altura 1,5, mais ou menos aqui. Tá? E depois para x igual a 2, 2 ao quadrado 4 sobre 2, 2 mais 1, 3. Então vai passar aqui. Tá? Então ela é uma parábola que vem aqui e faz assim, né? Então essa daqui já é y igual a x² sobre 2 mais 1. Beleza? Então eu tenho essas duas funções aqui. Tá? Que são os gráficos dessas duas funções. Agora vamos entender quem é esse conjunto A. Tá? O conjunto A, primeiro, o x tem que estar entre 0 e 2, ou seja, só pode estar dentro dessa faixa. Primeira opção. Segundo, o y tem que ser maior que 0, então só pode ser acima do eixo x. Outra informação. Então eu já descarto essa região aqui de baixo, tá? Não precisava nem ter desenhado essa região aqui de baixo, porque o y é só acima de 0. Ok. Ela é abaixo de x² sobre 2 mais 1, que é essa azul aqui em cima. Então ela está abaixo disso. E acima de x² menos 1. Então, a região A é essa região aqui. Tá? Então toda essa região aqui acima. Tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu quero, então, rotacionar essa região, esse conjunto A aqui, em torno do eixo Y. Então, como eu tenho funções de x rotacionando em torno do eixo Y, eu uso o método das cascas cilíndricas. Então, dessa forma, como que fica a nossa integral?
A nossa integral, pessoal, o que eu vou ter que fazer aí? São dois pedaços. Por que dois pedaços? Porque olha só, aqui de 0 até 1, se a gente traçar aqui, de 0 até 1, eu não utilizei como limitante, né, como barreira, essa curva aqui, né, esse gráfico daqui de x² menos 1. Eu não utilizei. Por quê? Porque o y é positivo, então eu joguei fora essa parte, tá? Então é só essa partezinha aqui, né? Eu posso separar nosso conjunto A em duas partes, o A1 e o A2. O A1 é só uma região que é abaixo desse gráfico aqui, certo? Só. E o A2 já é uma região que está entre esse gráfico e esse gráfico, então são duas partes, né? Então o volume da área A vai ser o volume da área 1 mais o volume da área 2, né? Da área que é assim, rotacionando aquela área, tá? Isso que eu quis dizer. Muito bem. Então, como que eu obtenho o volume quando eu rotaciono a área A1, a região A1, tá? Como é a área abaixo do gráfico, né, dessa função aqui, então vai ser, usando o método das cascas cilíndricas, vai ser 2π a integral de A até B, que no caso de 0 até 1, de x é a função, né? X vezes a função, então é x vezes x² sobre 2 mais 1, dx, ok? Então é assim que representa esse volume. Agora o volume 2 ele vai ser então 2π a integral, agora aqui o x varia entre 1 e 2, então entre 1 e 2, de x vezes a diferença, né, que é a região entre as duas funções. Então eu vou pegar a de cima, que é exatamente essa aqui, menos a de baixo. Então, aqui vai ficar x² sobre 2 mais 1. Bom, vou continuar escrevendo aqui na frente, viu, pessoal? Então é x² sobre 2 mais 1, que é a maior aqui, que é a que está por cima, menos a que está por baixo, que é x² menos 1. Cuidado aí, tem que pôr os parênteses, tá? Para fazer o jogo do sinal certinho. Tá? dx. Muito bem. Então, quanto que vai ser o volume? Vai ser, então, 2π vezes a integral de 0 até 1. Distribuindo aqui o x, vai ficar x³ sobre 2 mais x dx. Mais 2π a integral de 1 até 2 de x vezes. Aí, simplificando aqui, vai ficar então x² sobre 2 menos x². Então vai ficar meio menos 1. Então vai ficar menos x² sobre 2. Depois, 1 mais com menos mais, 1 mais 1, 2. dx, ok? Então isso aqui vai ficar 2π a integral de 0 até 1 de x³ sobre 2 mais x dx. Né? Eu não vou mexer nesse aqui, vou esperar esse aqui. Então 1 até 2. Multiplicando aí por x, vai ficar então menos x³ sobre 2 mais 2x dx. Agora, a primitiva de x³. Meio vezes x³. Esse meio eu guardo ele, porque é uma constante vezes a função, é só achar a primitiva da função e aí eu multiplico por essa constante. A primitiva de x³ é x² sobre 4, mas já está dividindo por 2, então é dividido por 8 aqui, tá? Mais a primitiva de x, x² sobre 2, avaliado aí de 0 até 1, mais 2π vezes primitiva de x³, lembrando que eu tenho menos meio aqui multiplicando, então é x², então menos x², aí seria sobre 4, mas já tem 2 lá, então sobre 8, mais primitiva de 2x, primitiva de x é x² sobre 2, mas multiplicando por 2, então é x², de 1 até 2, ok? Então vamos lá, vamos avaliar aqui, então isso aqui vai ficar 2π. Bom, tem 2π aqui, eu posso tirar tudo em evidência, 2π, tá? Aqui, avaliando primeiro em 1, vai ficar 1/8 mais meio, tá? E avaliando no 0, 0, então só tem isso aqui.
Agora isso aqui, avaliado no 2. Então vai ficar 2 à quarta, que é 16. 16 dividido por 8 dá 2. Então vai ficar menos 2 aqui. 2 ao quadrado, 4. Então mais 4. Menos da fórmula. Agora eu vou avaliar isso aqui no 1. Avaliado 1 dá menos 1 sobre 8 mais 1. Ok? Então isso aqui vai ficar 2π vezes. Bom, vamos ver. 1 sobre 8 menos com menos mais 1 sobre 8 vai ficar 2 sobre 8, que é 1 sobre 4. Então 1 sobre 4 mais meio. Deixa esse meio aqui. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Ok? Muito bem. Bom, então aqui eu posso multiplicar então agora por 2π. Então aqui está multiplicando por 2, aqui está dividindo por 4, vai ficar então π sobre 2, nesse primeiro. Aqui multiplicando vai ficar mais π. E aqui multiplicando vai ficar 2π. Então juntando aqui vai ficar 3π, né? Mais π sobre 2. Então vai ficar 3π mais π sobre 2. Se eu quiser juntar, então aqui para escrever sobre 2 eu teria que ter 6. 6 sobre 2. 6 mais 1, 7. Então isso é 7π sobre 2. Esse é o valor do volume do sólido quando eu rotaciono essa área A em torno do eixo Y.